bom dia a todos. Primeiramente, eu quero agradecer ao professor Tiago, à professora Ana, pela participação na banca de defesa de trabalho de conclusão de curso, né, do aluno Tarcísio Almeida Filho. Tarcísio, o seu exame é composto em 3 partes, você vai fazer a apresentação de 20 minutos, em torno de 20 minutos, e depois a gente passa para a segunda fase, que é a arguição perante a banca, né, os membros da banca. E na terceira fase, é uma reunião separada, né, secreta, para a gente deliberar o resultado do seu trabalho. Então, eu vou passar a palavra para você, e aí você pode, então, fazer a apresentação. Muito obrigado novamente a todos. Então, bom dia, meu nome é Tarcísio, obrigado pela presença. Eu vou estar aqui apresentando o projeto que eu realizei junto com o orientador Marcelo, falando sobre um estudo do algoritmo JAIA para otimização de parametrização de técnicas de processamento digital de imagens na classificação de linfomas. Então, passando aqui, falando um pouco da estrutura básica da apresentação, a gente vai fazer uma introdução rápida, falar sobre os objetivos do trabalho, falar sobre algumas das técnicas que envolveram esse trabalho, falar de como a gente atingiu os resultados que a gente atingiu, qual o processo que a gente seguiu, e, por último, falar um pouquinho dos resultados que a gente obteve. Então, dando uma introdução aos linfomas, eles são representantes de 3 a 4% de todos os linfomas, de todas as neoplasias presentes no mundo. Os linfomas não Hodgkin representam 90% de todos os linfomas. Em 2020, a gente teve cerca de 544 mil casos de linfoma no mundo. Junto com isso, a gente teve 259 mil óbitos, então são bastante óbitos no geral, bastante novos casos também. No Brasil, a gente, de 2020 a 2022, estima-se cerca de 36 mil casos. E o diagnóstico específico dos linfomas não Hodgkin, ele se torna bastante complexo pela quantidade de subtipos e pela diversidade em características clínicas, laboratoriais. Tem alguns que são muito próximos um do outro, tem a distinção um pouco difícil de se realizar. E a velocidade e assertividade desse diagnóstico ela é um fator muito relevante para a sobrevida e para o prognóstico do paciente. Então, quanto mais rápido a gente conseguir fazer esse diagnóstico correto, mais aumenta as chances do paciente. Então, com o avanço contínuo das técnicas computacionais relativas a esse diagnóstico, os sistemas de auxílio ao diagnóstico acabaram tendo um aumento significativo na sua precisão ao longo dos últimos anos. Porém, com esse aumento de técnicas, começou a se tornar um problema selecionar quais técnicas e quais parâmetros vão ser o estado ótimo para abordar esse caso, para fazer essa classificação, para otimizar essa classificação. Então, já falando dos objetivos do trabalho, ele buscou utilizar um algoritmo evolutivo baseado em JAIA para seleção de parâmetros e técnicas para fazer um pré-processamento e extração de característica para tentar otimizar o processo de classificação de alguns tipos de linfomas não Hodgkin. Então, falando sobre os pontos aí, mais pontualmente, né? Desenvolver um algoritmo evolutivo eficiente capaz de otimizar o conjunto de técnicas e parâmetros desses métodos de processamento de imagem, investigar e explorar técnicas de realce e extração de características para a classificação de diferentes tipos de linfomas e avaliar e comparar o desempenho dessas técnicas em diferentes algoritmos de classificação. Já falando um pouco, já entrando na fundamentação teórica, passando um pouco sobre alguns pontos relevantes para esse estudo, falando só um pouco dos linfomas aí, que nem eu falei, o foco do trabalho aos linfomas não Hodgkin, mas só explicando aí brevemente, os linfomas são tumores
do grupo das células linfáticas, são pertencentes ao sistema imunológico, e basicamente a gente subdivide eles em dois grupos, os linfomas de Hodgkin e os linfomas não Hodgkin. Os linfomas de Hodgkin, eles são definidos por algumas clínicas e algumas características clínicas e morfológicas muito bem definidas, como a presença de células Hextenberg e células de Hodgkin. Aqui eu botei um exemplo das duas, mas à esquerda, deixa eu, aqui a gente tem não consegui pontuar, mas à esquerda a gente tem uma célula Hextenberg e à direita duas células de Hodgkin. Então, que nem eu falei, basicamente linfomas de Hodgkin, eles têm características muito bem definidas. O que são os linfomas não Hodgkin? Basicamente qualquer coisa que não se enquadre nessas características bem definidas. Então, basicamente nesse projeto a gente focou em 3 subtipos, que são linfomas foliculares, linfomas de célula de Mantle e leucemia linfóide crônica. Falando já um pouco das técnicas que a gente utilizou, a gente usou 2 filtros, a diferença de gaussianas foi um, que ela busca aumentar a visibilidade de borda e aumentar alguns detalhes presentes na imagem, utilizando uma diferença entre 2 borragens gaussianas. A gente aplica 2 filtros gaussianos na mesma imagem, com raios de desfocagem diferente, subtraindo da outra, e com isso a gente consegue destacar as bordas e alguns detalhes de onde tem principalmente mudança, né, uma mudança maior de contraste. A gente focou na equalização de histograma, que ela busca fazer uma redistribuição da densidade de pixels a ponto de aumentar o contraste dessas imagens. A gente fez uma transformada Wavelet para fazer uma decomposição da imagem e conseguir extrair mais detalhes. Então, é importante salientar sobre a transformada Wavelet. Sozinho, um minuto. A transformada Wavelet é aquela que não está travando aqui, um minuto. Então, seguindo falando enquanto estou indo aqui, a transformada Wavelet, ela basicamente busca decompor a imagem em subsinais de frequência, no caso de imagens são espaciais, né? Mas são subsinais de densidade e frequência que vão ser decompostos em detalhes horizontais, verticais, diagonais e uma aproximação, que é basicamente uma redução da imagem original. Ela realiza isso utilizando basicamente uma função que ela vai usar para fazer recortes nessa imagem e vai tentar descrever uma parte dessa imagem com essa função. Seguindo o algoritmo principal do projeto, né, que foi o JAI. O JAI ele é um algoritmo evolutivo, ele é bem próximo do algoritmo genético, só que a ideia dele é basicamente substituir uma série de variáveis do algoritmo genético, como as técnicas de seleção, mutação e reprodução, para uma função de otimização. Essa função de otimização ela tem um princípio muito simples. Ele basicamente procura encontrar o melhor indivíduo da população e o pior indivíduo. Com isso, ele meio que pega um gradiente, uma variação entre esses indivíduos, e ele tenta, ponderando uma aproximação por valores randômicos, ele tenta aproximar do melhor indivíduo e afastar do pior. Só que como esses valores são ponderados por valores randômicos, você cria uma variação aí para não ter uma tendência muito grande a um valor só. Então, você faz isso para todos os indivíduos da população, em vez de ter que fazer uma regra mais complexa, de seleção de qual indivíduo fica, qual não, de mutação. Então, nesse projeto a gente focou em 3 classificadores também, floresta aleatória, AdaBoost e o SVM com kernel linear. Falando já da metodologia, qual que são os passos principais dessa metodologia? Na verdade, falar do banco de imagens primeiro.
tipo, o banco de imagens é proveniente de estudo realizado por pesquisa no Instituto Nacional do Câncer e no Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos. As imagens foram adquiridas por meio de um microscópio de luz, com objetivo de 20 vezes, câmera digital colorida, acoplada. As imagens foram salvas em formato TIFF, 1388 por 1040 pixels, com 24 bits por pixel, e foram armazenadas no modelo RGB. Então, voltando, falando um pouquinho do método que foi desenvolvido. Inicialmente é criada uma população de 30 indivíduos, cada indivíduo tem seus genes definidos por valores aleatórios entre 0 e 1. Para cada indivíduo é construído um vetor de características seguindo o que está definido nos genes desse indivíduo. As imagens que ele vai utilizar são definidas, foi uma classificação binária, então vem de duas classes pré-definidas dessas lesões do banco apresentado já. O vetor de característica do indivíduo é apresentado a um dos classificadores pré-definidos também. É realizada uma validação cruzada K-fold com K igual a 10, e a média de A ao C desses folds é definida como a pontuação desse indivíduo. Caso não exista nenhum indivíduo com a pontuação 1, ou seja, um indivíduo que tenha tirado, para os 10 folds, ele tenha tirado total, é selecionado o indivíduo com a melhor pontuação e com a pior, e com isso a gente passa pelo processo de otimização do gyre. O processo se repete até no máximo 20 gerações. A gente definiu um processo, uma quantidade bem pequena, porque o algoritmo tendeu a se estabilizar relativamente rápido com essa população e com esse número máximo de interações. Então, falando um pouco mais do modelo, a gente tem esse diagrama aqui, que ele apresenta mais ou menos como é que é esse processo. Mas, então, a gente tem a criação da população inicial, a gente tem um... Não consigo apontar mais. Vou tentar apontar aqui, porque a máquina está um pouco lenta. Mas, então, a gente tem a criação da população inicial. A partir da população inicial, para cada indivíduo, a gente vai selecionar o canal de cor a partir de um gene. A gente vai definir se ele vai aplicar a diferença de gaussianos ou não. Se ele for aplicar essa diferença de gaussianos, ele vai ter genes que definem quais vão ser os raios de desfocagem. Então, a gente vai, depois daí, a gente vai definir se ele vai aplicar a equalização ou não do histograma. A gente vai definir qual função de transformada Wavelet vai ser utilizada. A partir daí, a gente define quantas extrações da transformada vão ser executadas. Então, a gente pode fazer a transformada Wavelet em múltiplos níveis. A gente vai definir quais subbandas vão ser utilizadas. Todas essas definições são feitas pelo gene a partir de transformações em cima do valor aleatório entre 0 e 1, que eu tinha falado na criação da população. Então, a gente escolhe qual subbanda dessa imagem vai ser utilizada e a gente escolhe quais descritores vão ser utilizados para compor o vetor de características final. A partir do momento que a gente tem esse vetor de características para o indivíduo, a gente vai expor esse vetor à classificação. Se a classificação vai retornar a UC média entre os folds, e a gente vai usar isso como pontuação desse indivíduo. A partir daí, aqui não falei, caso a gente não tenha um indivíduo que tenha acertado tudo, um classificador que não tenha acertado tudo para o indivíduo, né, a gente vai fazer a função de otimização do gyre. Então, já entrando nos resultados, a gente teve uma evolução dos grupos considerável para lesões da leucemia linfóide crônica e do linfoma folicular. A gente teve uma diferença entre a primeira e a última geração de 4,64%. Então, a gente teve 5% de avanço. Isso é a média entre todos os classificadores. Então, pelos gráficos, vocês podem ver que alguns foram melhores, outros piores. Para a leucemia linfóide crônica e linfoma de célula de Manta, a gente teve 6,37 de média entre os classificadores. E para linfoma folicular e linfoma de célula de Manta, a gente teve uma evolução média de AUC de 15,2%.
Sobre os resultados obtidos na geração final, a gente tem uma média, vou falar uma média mais geral, de 0,92 de AUC. Eu acho que o destaque aqui que é bom falar é para o Floresta Aleatória, que a gente teve uma média geral de 0,92 de AUC. Então, tirando o SPM, que foi um pouco pior, que em dois conjuntos aqui ele ficou com 0,85, 0,89, todos os outros ficaram com a média de acima de 91. Então, o SPM se mostrou um pouquinho pior, o SPM com kernel linear se mostrou um pouquinho pior nesses resultados. Falando um pouquinho da sumarização dessas características, o que a gente notou de relevância que foi selecionado? A aplicação do algoritmo da diferença de gaussianas foi descartada pelo processo em 77%. Basicamente, ele não foi utilizado para essa classificação final. A equalização de histograma foi descartada em 66,6% das vezes. O número de decomposições wavelets, quantas wavelets consecutivas você executaria na imagem, se manteve sempre no máximo. Então, a gente sempre tentou extrair o máximo de subbandas possíveis da imagem. As únicas subbandas da wave que se mantiveram relevantes foram detalhes diagonais e aproximação. Por mais que ele tinha, por algum motivo, por mais que ele extraísse o máximo de vezes a decomposição Swift, ele sempre colocava a aproximação, que no final ela tende a ser basicamente quase nula. Os descritores que se mantiveram mais relevantes durante o processo foram variância, que teve em 77,7%, e a mediana, que foi 100% das execuções. A gente usou energia também e média. Energia e média, elas tiveram resultados bem baixos, eu acho que elas não passaram de 30% dos experimentos, então foi basicamente 2/3 dos experimentos descartaram elas. E comparando com os trabalhos recentes, eu usei o com floresta aleatória para manter essa média, a gente teve um resultado relativamente próximo a alguns estudos que a gente tem, e eu acho que é importante ressaltar aqui esse trabalho de 2021, que eles usaram alguns desses dois estatísticos, Haralick e Wakefield com floresta aleatória. Então, dá para ver que ele conseguiria crescer ainda, talvez um pouco, mexendo com algumas técnicas, talvez principalmente com descritores e mudando um pouco a forma de extração de características, talvez. Então, fazendo uma conclusão mais geral aí, a seleção do Jaya teve resultado satisfatório, obtendo um AUC médio de 0,92 para todos os classificadores. Para o floresta aleatório, que não tinha citado, ficou com um AUC médio de 0,96 para as classes. Houve um aprimoramento médio de 8,73 de AUC entre a primeira e a última geração. Então, houve um crescimento relevante aí através das gerações do Jaya. Os filtros de diferença de gaussianas e de equalização de histogramas se mostraram basicamente ineficazes, porque eles foram descartados na maioria dos processos. Na Wavelet foi observada a tendência de funções mais simétricas. Que nem eu tinha dito lá na parte da Wavelet, a gente usa uma função para tentar descrever uma parte da imagem e reduzir essa parte, descrever essa parte com essa função. Então, tirando a Dalbit, que é uma família de função, basicamente todas as outras, que foi usada, eu acho que em 20% dos experimentos, eu não vou lembrar exatamente quanto, mas tirando essas funções que já são concretizadas também em alguns estudos prévios, todas as outras funções selecionadas foram simétricas ou quase simétricas. Eu acho que a grande relevância que teve foi as biortagonais reversas, que elas foram selecionadas para 1/3 dos experimentos. As subbandas mais selecionadas foram detalhes diagonais de aproximação, que eu tinha falado. E comparando com os outros estudos analisados, ainda é possível se ampliar o trabalho, adicionando mais técnicas e descritores e deixar o Jaya agir neles. Então, talvez melhorar os descritores
alguns descritores não morfológicos, que eu usei descritores muito simples. Eles basicamente trabalham com intensidade de pixel e algumas características da intensidade de pixel. Então, talvez melhorar, e principalmente esses descritores, a gente conseguiria aprimorar um pouco mais esses resultados. Eu acho que, no geral, é isso.